muito boa noite para você que está chegando aqui no podcast SimProEP. Estamos iniciando mais uma edição do nosso podcast. E você que está chegando, não esqueça de deixar o seu like, de curtir, de compartilhar e encaminhar ali no grupo do Zap dos professores da sua escola. Seja muito bem-vindo. Hoje nós recebemos o gestor escolar Gilmadson Gadelha, seja muito bem-vindo, e também o nosso diretor jurídico Rodrigo de Paula. O Gil está lançando um livro novo que fala sobre tecnologia na sala de aula. Já estou aqui com um exemplar do livro dele, muito legal. Ele vai falar um pouco mais sobre esse lançamento, que vai ter um evento muito especial também, agora sábado. Gil, obrigado aqui por participar do nosso podcast. A alegria é toda minha, né? Primeiro por compartilhar essa obra, essa grande conquista ao lado do meu amigo Rodrigo, que me fez o convite de realizarmos juntos esse podcast, entendendo que essa obra ela precisa ser compartilhada principalmente pela nossa classe de professores, que a gente fala tanto em transformação digital e nós esquecemos por muitas das vezes da transformação humana. E nós, enquanto seres humanos, principalmente enquanto professores, precisamos ser acolhidos para que essa transformação aconteça de forma mais leve, mais tranquila. E o livro ele tem esse objetivo, né, de realizar uma leitura com os profissionais da educação, entendendo que essa transformação é possível, que ela pode acontecer sem dores e que nós estamos disponíveis para ajudar esses profissionais da educação. Perfeito, Gil. Rodrigo, já vou te perguntar também aqui, qual que é a importância de estar lançando um livro desse, né, que fala sobre a tecnologia na sala de aula, nos tempos atuais que estamos? Primeiro, boa noite, Max, boa noite ao Gil, né, Gilmadson, mas é conhecido aqui como Gil, né? Como professor Gil. Primeiro, da satisfação de recebê-lo, Gil. E segundo, Max, respondendo a sua pergunta, né, eu acho que primeiro destacar que o Gil é um professor da rede particular de ensino há vários anos aqui no Distrito Federal e é uma pessoa que conhece como poucos o chão da sala de aula. E aí quando a gente viu assim, o esforço do Gil ao longo desses anos em que construiu esse livro, a gente se identificou logo, né? Porque o livro fala justamente da importância do professor se atualizar nas novas tecnologias, até porque hoje nós vamos viver um novo ciclo da educação, que é a chamada inteligência artificial, e o Gil relata um pouco isso, né? Assim, a importância do professor conhecer o uso dessa tecnologia, porque sem dúvida nenhuma pode não só facilitar o dia a dia dos professores, mas ao mesmo tempo também colocar o professor nesse novo cenário. Esses dias eu estava ouvindo, Gil, que a inteligência artificial, Max, ela tem começado justamente pelo pessoal com uma idade mais avançada. Olha, né? Só. A gente vê a era digital, ela começou pelos adolescentes, pelas crianças. Uhum. E a tecnologia digital, a inteligência artificial, ela começa justamente por essa nossa geração, né, Gil? Que não teve muitas vezes a oportunidade. Por quê? Porque a inteligência artificial, ela é uma ferramenta fundamental, mas ela vai precisar da organização do ser humano no aspecto da sua própria inteligência pessoal. Então hoje nós temos excelentes ferramentas, o Gil fala um pouquinho no livro, e aí nesse sentido a gente queria muito convidar todas as professoras, todos os professores, direções de escola, para conhecer o trabalho do Gil no próximo sábado, no lançamento. O SimProEP vai estar apoiando, e ao mesmo tempo nós estamos aqui já organizando também, Max, lá para o mês de agosto nós vamos fazer um congresso do SimProEP, e o Gil vai ser um dos nossos palestrantes que vai lá expor as principais ferramentas, como utilizar em sala de aula, mas é fundamental que todos comprem o livro do Gil, até um preço super acessível, para que a gente comece, de certa forma, o SimProEP ajudar aí na capacitação dos professores, das professoras, nesse ambiente tão importante, tão rico que é o ambiente digital e agora a inteligência artificial. Quanta coisa bacana, né, Rodrigo? A tecnologia é o futuro, é um caminho sem volta, né? Assim como a inteligência artificial. E, Gil, como que você vê que a tecnologia pode melhorar o engajamento dos alunos ali em sala de aula também? É interessante a sua pergunta, porque você falou dos alunos, né?
E muitas pessoas acham que o livro é para professor. Ele não é só para professor. Tava dando uma zapiada que eu falei. A gente costuma dizer o seguinte, uma sala de aula onde não há presença do aluno, ela não é uma sala de aula. É verdade. Então a gente precisa entender que a presença do aluno em sala de aula e a forma como ele se comporta faz com que o professor saiba como se organizar e planejar suas aulas. Esses dias eu estava em Lucas do Rio Verde, dando uma formação para os professores de uma universidade. E tinha um professor de juiz, o quadro dele maravilhoso, Rodrigo e Max. E ele me questionava sobre isso. Ele, meu quadro é muito bonito, eu não preciso da tecnologia. E o que eu compartilhei com esse professor foi, de fato, hoje o seu quadro é muito bonito. Para mim, ele inclusive me satisfaz como um seu aluno, se porventura fosse. Mas as crianças que hoje estão lá no primeiro, no segundo ano, elas já estão tendo uma educação onde há a presença da tecnologia em sala de aula. E não se surpreenda se no futuro essa criança chegar em suas aulas e ela não ser atraída pelo seu quadro, por mais bonito que seja. O que a gente precisa entender, como professor, é que hoje nós temos em sala de aula um aluno de uma realidade que é uma realidade digital. E aí os professores até me questionam, Gil, você acredita que a tecnologia possa substituir o professor? Isso não vai acontecer em hipótese nenhuma. Até porque nós temos sentimentos. Por mais que a máquina possa criar, por mais que a máquina possa interagir, né, ela jamais vai chegar a um nível, e eu prefiro e gosto de acreditar nisso, de um ser humano de fato, porque pessoas precisam de pessoas. O Rodrigo ele fez uma fala aqui que faz todo sentido. Por mais que tenhamos a tecnologia a nosso favor, ela ainda precisa do ser humano para que ela aconteça de forma eficiente. Não adianta, por exemplo, eu vou citar aqui uma ferramenta que é bastante usada, que é o ChatGPT. Ele é excelente, é uma ferramenta excelente, mas que depende da sua interação. Então, com certeza, a experiência que eu tenho, o Rodrigo tem, de mais de 30 anos de sala de aula, ao fazer uma pergunta ou a interagir com um site como esse, vai ser bem mais eficiente, ou as nossas respostas ou textos serão mais eficientes se compararmos a um adolescente que venha já da era digital. Então, não abrir mão da nossa essência, da nossa experiência, faz uma grande diferença, Rodrigo, que é o que a gente faz questão de levar para os professores. E eu digo sempre, não há nenhuma conexão tecnológica que substitua a conexão humana. O professor ele não vai ser substituído pela tecnologia, mas é importante que ele entenda que ele vai ser, sim, substituído pelos professores que entenderem que com o uso da tecnologia as suas aulas serão diferentes, no sentido de atrair os seus alunos, no sentido de potencializar os conhecimentos que ele deseja compartilhar, porque hoje é uma realidade. É difícil você visualizar uma educação onde não há mais a presença da tecnologia, né? E no livro eu trago um pouco dessa importância. A gente precisa romper, que é natural. Eu passei 4 anos dando formações em escolas e universidades, e o grande desafio, que foi inclusive esse desafio que me levou a acreditar na possibilidade de se desenvolver uma leitura, uma obra, onde o professor possa se identificar e, melhor, onde o professor possa entender que o seu aprendizado, a sua disponibilidade vai fazer com que ele se torne um profissional ainda melhor, né? Eu vim escutando a rádio hoje pela manhã e falava da engenharia de pruntes, né, que é uma nova profissão que está surgindo em função da tecnologia. E quantas outras estão por vir? Então, hoje nós somos professores, Rodrigo, mas nada impede, Max, de amanhã ou depois nós fazemos um curso em tecnologia e começarmos a trabalhar em outra área, e isso vai acontecer de forma bem simples. É lógico que eu não quero que o professor deixe de ser professor, mas a gente, e o meu desejo é que ele leia essa obra, entenda que as suas crenças, elas podem ser vencidas, que é natural, todos nós temos, que não há essa complexidade que muitos acreditam que existe na tecnologia para se aprender algo novo, mas que a gente precisa entender que esses sinais estão evidentes e que nós estamos aqui, enquanto profissionais da educação, dispostos, disponíveis e motivados para ajudar esses professores, independente se é da escola pública ou particular. Que nós que estamos aí na casa dos 40, 50 e poucos anos de idade, nós viemos de uma formação docente de outro momento. De outro momento. E ainda dentro da nossa, entre nós professores, ainda tem uma resistência muito grande no aspecto, Max, de buscarmos ali a atualização da tecnologia. E justamente numa geração que já nasceu na tecnologia. E aí é muito importante que
o que o Gil coloca, da importância da gente saber que as ferramentas estão aí, são disponíveis, mas que jamais vai substituir a nossa inteligência, a nossa formação, que inclusive foi uma formação privilegiada, né? Mas é por isso que é fundamental uma obra como essa do Gil, para que a gente consiga unir o nosso conhecimento de uma geração completamente diferente a partir das ferramentas da nova geração, né? Jamais o professor vai ser substituído. Porém, aquele professor que não estiver se atualizando, ele vai cada vez mais ficar fora do mercado de trabalho, né? Porque se você não se atualiza, e as próprias escolas vão no processo ali de selecionar, né? Principalmente no setor privado, né, Gil? E o interessante, Rodrigo, perdoe, porque como nós somos professores, claro, acaba virando um bate-papo. O interessante que o Rodrigo está colocando, porque esse livro ele é resultado de 5 anos de trabalho com os professores, onde eu vivi isso diariamente, Rodrigo, do professor, e o pós-pandemia colocou esse professor em exposição, né? De eu ter situações do professor não conseguir lidar com o laptop, mas o mais interessante, ele se disponibilizar a esse aprendizado. É verdade. E a sua fala, ela traz isso, né? O professor, ele precisa se disponibilizar a esse momento, entendendo que a tecnologia vem para melhorar e não para substituir o professor. E sem falar, né, Gil, que durante a pandemia a gente teve aqui várias oportunidades, né, Marcos, de conversar, dialogar, e foi assim um momento em que praticamente nós tivemos que se reinventar, né? Eu me lembro muito bem ali nas séries iniciais, fundamental, o professor, praticamente os professores tiveram que montar uma estrutura digital dentro de casa, muitas vezes sem sequer saber, né, como lidar, e nós aprendemos e saímos muito bem, e agora eu acho que a nova fase aí pós-pandemia é a fase justamente da inteligência artificial e das ferramentas. E no livro eu trago essa experiência dos professores compartilhando essas você estava na direção, né? Para quem não sabe, o Gil, além de professor de química, ele também foi diretor de várias escolas e estava em uma rede importante aqui em Brasília durante a pandemia, e eu me recordo muito bem, Gil, que a gente teve que se reinventar, a escola montar estúdio para o professor em casa. A gente deu formação em 3 dias. Sexta, sábado, domingo, para a aula acontecer na segunda. Tempo recorde. E para 200 professores. Então, assim, foi tudo muito rápido. E aí, para você que é professor e está nos assistindo, para você entender o quanto que você conheceu um pouco do que está por vir, ou o que já está acontecendo, que é a tecnologia na educação. Quando em 2017 eu fui convidado para participar de formações dos professores quanto ao uso da tecnologia em sala de aula, o convite surgiu justamente por isso, por eu ser um dos poucos professores na ocasião que conheciam as ferramentas. E nós, enquanto professores, se você coloca um profissional de tecnologia para nos dar uma aula, nos mostrar como ministrar uma aula com o uso da tecnologia, você não sendo um profissional da educação, isso já gera um obstáculo, né? Então, quando me convidaram, o convite foi feito da seguinte forma, Rodrigo: Gil, nós temos o conhecimento, mas nós precisamos de um profissional da educação que possa comunicar com os outros profissionais da educação com a mesma experiência, com a mesma vivência. Então, para você que é professor, que está nos assistindo, que está nos ouvindo, né, participar, contemplar essa obra que foi feita a partir de relatos de experiências de 5 anos de trabalho com profissionais da educação, entendendo que há uma janela muito grande de oportunidades para aqueles que assim se disporem. E mais uma vez, eu estou aqui apresentando não só a obra, mas também a possibilidade de dar à sua escola, aos seus professores ou a você que se interessar em particular, toda a formação ou condições para que você possa se tornar um profissional da educação nessa nova realidade, né? Então vamos lá, caminhando aqui, porque o podcast é rápido. E se deixar eu falo. E reforçando aqui, nós falamos, né, Gil? E assim, é fundamental, então, todo mundo está entrando de recesso essa semana, fecharmos com chave de ouro lá no lançamento do professor Gil, né, Max? Onde que vai ser, professor? Vai ser na papelaria Atuale, que é sentido Taguatinga, subida da IPTG, ao lado lá da churrascaria Buffalo Bill, às 17h30, ou seja, um sábadozinho, finalzinho da tarde.
né? Você vai estar lá recebendo o pessoal? Vou estar lá recebendo o pessoal, autografando, conversando sobre o livro. E vai ser um ambiente network muito bom, porque vão ter muitos. E sem falar, né, Gil, eu estive professores. lá, gostaria de até aproveitar e fazer aí o convite para que a gente conheça a Papelaria Toalha, uma estrutura que o Jorge montou, fantástica, de papelaria, livraria, um café maravilhoso, né? Geralmente a gente passa ali subindo ali a PTG, jamais eu tinha imaginação de uma estrutura tão bonita como aquela que foi montada. Em tão pouco tempo. Né? Em tão pouco tempo. E por isso que é muito importante, a gente vai estar também fazendo algumas parcerias. Lá montou um café, um espaço fantástico, bonito, de cultura, né? Ali justamente com livraria, papelaria, e é um momento também da gente conhecer, né? A gente vai estar em outro momento aqui, indo lá, Max, e criando também a cultura da gente ter aquele momento ali para os professores se encontrarem. Como lá. Um centro cultural, porque uma coisa importante a gente tem toda a motivação e toda a vontade de conduzir, de compartilhar os nossos conhecimentos e experiências de vida. E a Papelaria Toalha, no momento em que eu compartilhei com eles a possibilidade de termos essa obra divulgada, ele já de imediato foram parceiros que me acolheram e, assim como o Rodrigo, estão à frente comigo nesse projeto para que ele, de fato, possa chegar na mão de quem realmente interessa, para que a gente possa dar a esses profissionais toda a formação que eles precisam. Gil, obrigado aí, conte conosco, é só o início aqui o lançamento do livro, mas vocês vão ouvir muito aí a obra do Gil nas escolas, e o sindicato entende que é um dos nossos, produzindo um material que vai ajudar muito a nossa categoria. Muito obrigado, viu, Gil? Eu que agradeço, Rodrigo, Gil, Max. Obrigado pela participação, obrigado, Rodrigo. Lembrando que a gente falou aqui, falou sobre tecnologia da inteligência artificial, mas temos várias outras que o Gil também aborda aqui no livro, que são ferramentas para o professor. Não é algo que está vindo para substituí-lo. E o livro, a gente pode falar o preço dele? Pode, que é super acessível. Esse aqui que é o livro do professor Gil, ó, até tampar meu rosto para vocês verem um pouquinho. Ele está custando R$19,90. É um valor super simbólico, né, Gil? Literalmente tanta experiência simbólico. que está trazendo aqui. Perfeito. E também uma porta de entrada para o professor se informar e tá agregando aí para ter mais experiência na sala de aula com os professores, ter uma aula cada vez melhor. Obrigado você que assistiu até aqui. Não esquece de compartilhar. Vou falar de novo aqui no grupo do WhatsApp. Compartilhar o link aí com o pessoal que você conhece, com professores. Muito legal esse bate-papo falando sobre tecnologia. Isso é muito importante. Gil, em breve teremos novidades, né, Rodrigo? Ali com parceria com o Gil. E a gente vai trazer sempre em nossas redes sociais. Por isso é importante que você siga @SimproEPDF no Instagram. Uma boa noite para você. Semana que vem tem mais live aí com o Rodrigo trazendo novidades.